Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando vocês estão assistindo esse vídeo. Ou como vocês puderam ler no título, hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente, porque eu resolvi gravar pra vocês o estudo que eu ministrei na célula e o estudo que foi ministrado no culto de domingo passado, no outro domingo, no dia, vou botar aqui o dia, que eu não lembro. Aí eu resolvi ministrar pra vocês, falar um pouquinho. Eu anotei aqui porque foi o estudo literalmente que fiz pra célula. Então eu vou falar aqui os tópicos, espero que vocês gostem. Pretendo fazer mais vídeos como esse. Se vocês querem mais vídeos como esse, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha bastante. Agora bora lá. Bom, pessoal, o estudo da célula é Chamados para Fora, que é basicamente eclesia, o nome da minha célula. O que é eclesia, galera? Eclesia vem do grego. Eu vou soletrar. E-K-K-L-E-S-I-A, que significa basicamente ser chamado para fora, assembleia e tudo. Assembleia, reunião, tudo. Por isso que tem aquela igreja Assembleia de Deus. Eu queria falar aqui com vocês também uma coisa que não tem nada a ver com estudo, mas que eu vi na postagem da minha igreja e eu gostei, então eu quis comentar lá na minha célula e quero comentar com vocês, que está no livro de Mateus, capítulo 19, versículo 14. Então disse Jesus: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence às que são semelhantes a elas. Isso eu acho que tem muito a ver com ser chamado para fora, porque as crianças não têm maldade, sabe? As crianças são puras. E as crianças, quando você ensina o caminho de Deus certinho para elas desde o início, elas vão se manter naquele caminho. Basta você ensinar certinho e ter firmeza. Então eu acho que se nós fôssemos mais como as crianças, fôssemos pessoas puras, pessoas bondosas, entendeu? Acho que seria muito mais fácil o mundo, né? Acho que seria mais fácil a gente ganhar pessoas pro reino de Deus. A vontade de Deus é que sejamos influentes para as pessoas que estão lá fora. Isso é o significado de eclesia, ser chamado para fora. Igual eu não vou lembrar de todas as palavras que eu usei lá ministrando o estudo da célula, tá? Mas é sobre isso, né? Ser chamado para fora é você basicamente sair da sua zona de conforto. Igual você tá dentro da sua casa, alguém bate no portão, alguém te chamou, você vai ter que sair pra fora, entendeu? Pra você poder atender, sabe? É basicamente isso. É um exemplo, tá, galera? É um exemplo. Mas ser chamado pra fora é isso. Você sai da sua zona de conforto. Às vezes você tava lá, sabe? Na sua cama, assistindo uma Netflix, ou no seu sofá, assistindo uma televisãozinha. Você teve que sair pra fora, sabe? Pra poder atender a pessoa. Você saiu da sua zona de conforto, então saia da sua zona de conforto. Vai alcançar pessoas pro reino de Deus. Isso é ser chamado pra fora. Outra coisa, nós quando falamos, eu sou da igreja tal, parará, pororô. Não, isso é um prédio. Isso aí é um prédio, entendeu? A igreja é você. Só que não você em si, você é membro da igreja. A igreja é o conjunto. Eu sou membro da SEAD. A SEAD é o nome do edifício onde, quando a gente fala que é igreja, como se estivesse simbolizando a casa de Deus, o reino de Deus. Então aquilo lá, igual aqui, eu tô na escola, tá, gente? Tô no serviço, tô no meu horário de almoço. Aqui é a escola, isso aqui é o prédio. A escola não é só o prédio, porque se tiver só o prédio, não tiver os professores, tiver as cantineiras, não tiver as moças da limpeza, não tiver os alunos, vai ser só um prédio qualquer abandonado. A escola é o conjunto das pessoas que estão ali. Então, a igreja não é só aquele prédio ali. Aquilo ali é o prédio simbolizando a casa de Deus. A igreja é você, seu irmão, seu pai, seu tio, sabe? Fulano, ciclano, beltrano. Isso é a igreja. Somos um membro da igreja. Um membro, sabe? Você sozinho é só um membro. Mas o conjunto forma a igreja, sabe? Então, é basicamente isso. Outra coisa que eu falei e que eu queria falar com vocês é que quando você tá na guerra, você vai guerrear, você vai lutar, tem a espada, né? E tem o escudo. A espada é a palavra de Deus. Ou seja, pra você sair na guerra, que no caso seria, né, você alcançar as pessoas pro reino de Deus, você tá ali na conversa e tal, vou alcançar a pessoa pro reino de Deus. Qual a forma que você vai atacar a pessoa pra convencer ela a vir pra Cristo? A palavra de Deus, que no caso seria a sua espada.
E o escudo também seria Deus, porque se caso a pessoa vir pra cima de você, sabe? Seu escudo vai ser a sua fé em Deus. Deus vai ser seu escudo também. Mas o escudo, para a pessoa, seria basicamente o inimigo. Você tem que saber diferenciar a espada de Deus, a palavra de Deus e a palavra do inimigo. Não tem desenho lá do Pica-Pau e outros desenhos também que tem o anjinho do bem e o anjinho do mal aqui, falando na sua cabeça? Você tem que saber diferenciar o que é do bem e o que é do mal. E normalmente a gente está tão preocupado com as coisas do mundo, a gente está tão assim na correria, que a gente não consegue perceber, entendeu? O que Deus quer falar pra gente. Então muitas vezes você fala, Deus, me dá um sinal. Deus tá ali, esfregando tudo na sua cara, e você não percebe, e você não para, sabe? Não medita na palavra do Espírito Santo. Então a gente tem que parar, meditar na palavra do Espírito Santo, para poder diferenciar o que é de Deus e o que não é de Deus. Cadê? Isso eu falei. Isso aqui é uma coisa que eu falei em relação à minha igreja, que nós vamos viver um novo tempo. Estamos vivendo um novo tempo, um novo nível. Outra coisa que foi ministrado e que eu também falei, né, é sobre a origem do nome Pedro. Pedro significa pedra ou rocha, pedregulho, britinha. Brincadeira, tá, galera? Mas pode ser também, né, brita, enfim. Mateus 16, do 13 ao 19, vou deixar passando para vocês, fala isso daqui. A igreja não pode ser edificada sobre Pedro. Por quê? Porque Pedro é uma pessoa. Ou você acha que vão poder montar uma igreja, que no caso é o edifício, é o conjunto das pessoas que vão estar ali dentro daquele edifício, formando a igreja. Você acha que pode montar uma igreja sobre mim? Não, não pode. Mas o que Deus quis dizer com Pedro quando disse que sobre Pedro ele edificaria a sua igreja? Quis dizer que Pedro não vem da palavra pedregulho, rocha. Pedro seria uma rocha inabalável, entendeu? Uma rocha forte, que ali Deus firmaria a sua igreja. Então temos que ser rochas firmes. Somos pedrinhas pequenininhas, mas no conjunto formamos uma rocha grande, forte, entendeu? Quando você tá sozinho, você é só um membro da igreja. Tipo assim, se eu amputar meu braço, ele vai ser só um membro, mas ele aqui faz parte do meu corpo, sabe? Então a gente tem que ser assim. Somos várias pedrinhas pequenas que vai formar aquela rochona, grandona, sabe? Sozinhos não somos a igreja, mas sim quando todo mundo se junta, formamos a igreja. Somos apenas membros quando somos sozinhos. E temos que ser chamados para fora, temos que ser a igreja lá fora. Não só eu, mas sim todos os membros, sabe? Tem que ser a igreja lá fora. Porque dentro da igreja é uma coisa, tem muita pessoa, tanto na igreja católica, quanto na igreja evangélica, quanto nas outras igrejas, que dentro lá do prédio são uma pessoa, mas lá fora são outras. Então assim, em toda religião, tá, galera? Não só no cristianismo, não só no catolicismo, e enfim, são muitos nomes de religiões, eu não sei, então eu não vou tocar muito pra eu, não falar o que não deve. Mas assim, em todas as religiões sempre vai ter as pessoas de duas caras, sabe? Aquelas pessoas que usam a religião pro bem e as pessoas que usam da sua religião pro mal. Tem no catolicismo, tem no lado dos evangélicos, tem na... como é que é? Oh meu Deus, esqueci o nome. Não, como é que é? Esqueci o nome, gente. É tipo espírito? Não é do espírito, mas é como se fosse da parte espírita, sabe? Todas as religiões aí. É porque eu não sei as nomeações, tá, galera? Mas é basicamente isso. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 ao 6, fala: e chegando vós para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo, pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e que quem nela crê não será confundido. É basicamente isso, entendeu? Deus está explicando que vai ter a pedra assim de esquina, sabe? Aquela pedra que é tipo meio assim, e a pedra normal. Então vai formar tipo... eu não sei explicar, galera, mas você tá entendendo? Então a gente tem que ter fé nisso.
de que ali dentro vai ser simbolizada a casa do Espírito Santo, né? A casa de Deus. Mas quando você sair pra fora, vai ser outra coisa, porque lá dentro, literalmente, né, assim, entre aspas, que cormei, entre aspas, tá, galera? As tentações não vão estar lá dentro da igreja, o inimigo não vai estar lá dentro da igreja, o pecado não vai estar lá dentro da igreja. Entre aspas, tá, galera? Porque vai estar sim. Mas pelo menos lá você vai estar na casa do Pai, você vai estar se entregando verdadeiramente pro Pai. Pelo menos é que a gente espera, né? Você tá dentro da igreja e se entregar verdadeiramente pro Pai. Porque você tá na igreja, tá pensando na morte da bezerra, melhor você, né? Misericórdia. Mas assim, quando você sai do prédio, você sai da famosa igreja e vai pra fora, vai pro mundo, as tentações vão ficar muito mais fácil de vir sobre você, sabe? Então a gente tem que estar sempre lendo a palavra, meditando na palavra do Espírito Santo, tá jejuando, tá fazendo propósito com Deus, tá louvando, agradecendo e pedindo pra Deus te dar força, sabedoria e discernimento das coisas. Próxima coisa é, já falei, temos que ser influência fora do prédio. Porque tá ali dentro do prédio, tá ali em conjunto com a sua igreja, com a sua família da igreja e seus irmãos, é muito fácil você se influenciar ou ser influenciado por alguma coisa. Calma, influenciar. Enfim, ali dentro é tudo muito fácil. Mas quando você sai pra fora, que são muitas pessoas, é muito mais fácil você ser influência. Só que usa a sua influência, porque todos nós temos capacidade de ser influência na vida de alguém, de alcançar pessoas pro reino de Deus. Mas usa a sua influência pro bem, não usa pro mal, porque todos nós, galera, todos nós temos a capacidade disso. Basta a gente entender que somos filhos amados do Espírito Santo, que a gente tem esse poder, que a gente tem esse dom que, sabe, que o Pai deu pra gente, sabe? Então, a gente tem que usar a nossa influência pro bem. Porque tem tanta gente que abre a boca pra poder falar só o que não presta. Por que não abre a boca pra poder alcançar pessoas pro reino de Deus, né? Mateus 5,14 fala: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. É igual o caso do Pedro, que eu falei, somos uma pedra pequenininha, mas em conjunto somos uma rocha grandona. O que tá no alto, tem como esconder? Não tem como esconder, não tem como você não ver, entendeu? Igual a minha pastora deu exemplo, que quando ela tava no carro, ela mais o neto dela e a neta dela, eles estavam passando, tava de noite, e os netinhos dela viu a cidade toda iluminada. Então assim, não tem como, gente. Quando você tá no alto, quando a coisa tá no alto, dá pra ver, não tem como você esconder. Então a gente tem que ser essa influência, a gente tem que estar lá em cima, a gente tem que ser a luz do mundo. Nós temos que ser a imagem e semelhança do Espírito Santo. É isso que Deus quer pra gente, que sejamos a imagem e semelhança do Espírito Santo. Só que infelizmente, né, não é assim que as coisas funcionam. Temos que ser... eu falei aqui, gente, eu ia ler aqui, mas temos que espalhar e mostrar o amor de Deus que Ele tem com a gente. Deus amou tanta gente, ama tanta gente, que Ele deu o seu único filho. Na época quando isso aconteceu, né, porque agora também somos filhos de Deus. Deus deu seu filho unigênito e primogênito também, pra poder pagar pelos nossos pecados, cara. Imagina, você daria o seu filho pra poder pagar o pecado de outra pessoa? Óbvio que não, né? Então Deus ama tanta gente que deu o seu único filho, seu primogênito, pra poder pagar os nossos pecados. E Jesus foi de todo o coração pagar os nossos pecados. Se não fosse por Ele, hoje a gente não ia estar aqui. Ele morreu na cruz, Ele sofreu muito, Ele passou tentações também, sabia? Mas Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é filho de Deus e Ele venceu. Então, graças a Deus, graças ao nosso irmão Jesus Cristo, estamos aqui hoje. Então, temos que ser imagem e semelhança de Cristo e espalhar o amor de Deus no mundo e alcançar pessoas por reino de Deus. Igual tem... Eu não lembro qual livro que fala. Eu não lembro. Eu literalmente não lembro. Eu esqueci. Me deu um branco aqui. Eu tava com um livro aqui na cabeça agora que fala: ide pelas nações e espalhar o evangelho, sabe? É basicamente isso. Mas quando fala ide pelas nações, não significa literalmente você sair do Brasil e, sei lá, pra Itália, pra, sei lá, França, Japão, sei lá. Não significa você sair do seu país pra ir pra outro país, pra espalhar a palavra de Deus. Você pode espalhar a palavra de Deus na sua casa, na sua escola, no seu serviço, no seu bairro, na sua rua, na sua cidade, no seu... Usar a sua influência, sabe? Se você é uma pessoa que tem facilidade de conversar, conversa, chega e fala: ô fulano, isso é aquilo. Se você tem mais dificuldade,
vai dar um jeitinho, você vai ser usado por Deus. Mas é basicamente isso, galera, que eu queria trazer pra vocês. Foi um vídeo que eu tava muito ansiosa pra poder fazer. E eu nunca tava, né, tendo tempo de fazer, então eu resolvi fazer o serviço mesmo. Foi um estudo, né, igual eu falei pra vocês, que eu ministrei na minha célula. E foi muito bom, né, quando minha líder perguntou se eu podia ministrar a palavra. Eu fiquei extremamente feliz, que eu amo ministrar a palavra. Amo fazer qualquer coisa que seja pra Deus, galera. Por mais que às vezes, né, não saia como eu imaginava, é sempre bom porque eu sei que eu dei o meu melhor. E foi uma palavra assim que me tocou muito. E é uma coisa que a gente está vivendo hoje em dia no mundo, sabe? De ser chamado pra fora. Porque hoje em dia vê também quem quer, né, galera? Porque quem não quer não vê. Mas quem quer tá vendo tanto de jovem que tá na igreja, que tá se esforçando, que tá alcançando pessoas pro reino de Deus. Tantas influências aí que são cristãos, sabe? Isso é muito bom, muito bom. Só que ainda não é uma quantidade boa. A gente tem que alcançar mais pessoas pro reino de Deus. Então, vamos nessa, galera. Vamos ser jovens. Porque eu acho que a maioria que me acompanha aqui são jovens. Tem mais ou menos a minha idade. Ser jovens que alcançam pessoas pro reino de Deus. Eu tô segurando pra não chorar. Ai, meu Deus, que vergonha, tá? É sobre isso. Mas... o que eu tô querendo chorar, galera? Não sei, mas é sobre isso. Porque a gente tem, sabe, que ter esse propósito na nossa vida de alcançar pessoas pro reino de Deus. A gente gasta tanto tempo fazendo outras coisas que não são pra edificar Cristo, sabe? Edificar a nós mesmos, edificar, sabe? Tanta coisa que a gente poderia estar edificando de bom em relação a Deus. E a gente não faz, a gente perde o nosso tempo com tanta coisa fútil. Então, é isso. É a gente entender que somos amados por Deus. E que a gente tem que amar o próximo. É um dos mandamentos, né, galera? Amar o próximo como a ti mesmo. E amar Deus sobre todas as coisas. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu segurei pra não chorar. Eu não sei porque eu tô com vontade de chorar, mas é sobre isso. E é isso, beijos. Até a próxima.